Oi, eu sou o Guilherme e eu vou começar o nosso trabalho sobre o Booktuber do livro de Elon Musk. O meu grupo é formado por mim, o Felipe, o Gustavo Almeida, o Pedro Henrique e o Paulo, e a professora Azorilda. O livro ele foi publicado em 15 de julho de 2015 e ele é uma biografia da vida de Elon Musk. Sobre a aceitação do público, eu diria que é um bom livro que retrata a vida e a trajetória de um grande visionário. Nossa proposta de vídeo é trazer para vocês toda essa história da vida desse ser humano, que é tomado por desafios. Agora, sobre a opinião da imprensa, eu diria para vocês que é um prato cheio para quem gosta de engenharia, astronáutica e negócio. Um breve resumo para vocês sobre o livro é que Elon nasceu na África do Sul e seu pai ele era engenheiro e empresário e sua mãe modelo e nutricionista. Musk ele estudou administração, só que aí daí depois ele parou de estudar e foi estudar economia e ele acabou cursando física também. Agora eu diria que começava as grandes aventuras de Musk, né, seus grandes desafios, que foi seu primeiro grande empreendimento, que foi a Zip 2, junto com seu irmão, que era a empresa que teve sucesso após o seu pai financiar US$ 28.000 para eles, nessa empresa. Só que aí depois ele acabou vendendo e recebeu 22 milhões por suas ações. Aí ele pegou esse dinheiro e fundou outra empresa, que era a X.com. Nessa empresa, ela começou a crescer muito rápido, muito mesmo. E começou a ter concorrentes e tal, e ela mudou de nome, começou a ser chamada de PayPal. E ela estava gerando muito dinheiro. Só que ela mais uma vez acabou vendendo. Só que dessa vez ele vendeu por um valor muito alto, foi de 250 milhões. Aí, por volta de 2002, o Musk ele se mudou para Los Angeles e foi aí que seus experimentos com os projetos espaciais começaram a vingar. Depois de muitos erros, ele finalmente conseguiu lançar um foguete. Só que esse foguete ele explodiu 20 segundos depois da decolagem. Só que o Musk ele não desistiu. E mesmo assim, ele pegou e investiu 6,5 milhões na Tesla. Para quem não sabe, é uma empresa de carro esportivo de motor elétrico. Só que ele estava muito focado na SpaceX, que era essa empresa que eu acabei de falar de foguetes espaciais. E então, aí ele pegou e manteve seu foco direcionado para a SpaceX, pois seu grande objetivo era colonizar Marte. Então, meu nome é Pedro Henrique e eu irei falar sobre um pouco sobre a crítica, a análise do livro. Foi uma obra que ela trouxe inúmeros benefícios para mim pelo fato de ser interessante. E além disso, eu posso dizer que fez com que agregasse diferentes tipos de conhecimento, como por exemplo a persistência de Elon. Nessa obra deu para saber o real significado de prego que se destaca leva martelada, porque Elon muitas vezes foi criticado, mas justamente por se destacar. E algo que foi de suma importância também, que foi muito interessante, é a persistência e a tranquilidade na qual ele levou seus negócios, na qual ele conseguiu trilhar os caminhos de sua empresa. O livro despertou interesse sobre diversos assuntos tipo, no geral, como por exemplo ir mais a fundo na vida de Musk e nas empresas que ele criou, porque foi algo tipo meio louco que ele fez, que ele já podia ter parado de estar investindo e viver uma vida tranquila, mas ignorou isso tudo e sempre foi em busca de mais. E algo que foi destaque do livro, para mim, foi a quase falência de Musk e da sua empresa Tesla em 2008. Então foi um fato, essa quase falência foi um fato que foi necessário muita calma, muita persistência, garra e força de vontade da parte de Elon para poder dar a volta por cima e se estabilizar novamente. Eu sou o Paulo e vou fazer a análise dos aspectos literários do nosso livro. A trama é uma ideia boa, original e criativa porque ela mostra a vida de um dos homens mais ricos do mundo atualmente, o Elon Musk. Mostra os desafios que ele teve que enfrentar para poder chegar onde ele chegou. Então é bem interessante. E eu imagino ser uma nova visão de algo já manjado, porque diferente das biografias comuns, ela mostra como o foco da biografia, no caso o Elon, estava pensando para agir de certo modo ou tomar determinada atitude. E geralmente em biografias comuns isso não é mostrado, só mostra os fatos. A trama ocorre de maneira não linear, porque
Primeiro ela mostra algo mais próximo do presente, para depois voltar no passado do Elon, então não acontece de maneira muito linear. Algumas coisas poderiam ter sido resolvidas de maneira diferente, porque em determinados momentos do livro o Elon Musk faz algum investimento, esse investimento traz um retorno para ele, e em vez dele guardar o dinheiro ou investir em algo seguro, ele vai lá e investe em algo de risco. Mas por incrível que pareça, esses investimentos que ele fez geraram mais lucro para ele. E eu imagino que se ele tivesse tomado uma outra decisão, ele podia não estar onde ele está hoje. Eu acho que também é necessário que o leitor tenha algum conhecimento prévio sobre alguns termos tecnológicos, também sobre algumas localizações, pelo menos como o Vale do Silício, e também sobre algumas empresas como o PicPay, porque são fatos e coisas decorrentes do livro, porque fala sobre o Elon Musk e ele é bem ligado, relacionado à tecnologia, então é importante o autor saber pelo menos alguns termos. Vale mencionar também a linguagem, que é mais coloquial, porque é o Elon Musk falando para o autor sobre a sua vida, então é meio que uma conversa, onde o autor pegou os fatos, mas tem alguns termos técnicos introduzidos aí, mas é bem coloquial a linguagem, vale ressaltar e é mais fácil até para o leitor entender a história. Em alguns momentos o narrador fala em primeira pessoa, porque, por exemplo, no começo do livro, o autor conta do seu encontro com ela para pedir permissão para fazer o livro, então esses momentos são em primeira pessoa, mas tirando quando as falas são do ela ou quando o narrador vai contar um fato, é em terceira pessoa, mas ao longo do livro ele vai dar alguma opinião, porque o autor dá algumas opiniões ao longo do livro, aí passa a ser em primeira pessoa. Talvez não seja intrometido, mas ele só fala o que ele pensaria em fazer em determinado momento. Mas no geral, o Elon Musk, né, o personagem principal, ele é um tanto quanto complexo, mas mostra o objetivo dele, mostra como ele pensou para agir de certo modo, e então a gente consegue ver um pouco de como essa cabeça dele funciona. É bem interessante. A relação apresentada ela é uma realidade. Na minha concepção, o tema que mais veio à tona na obra, ele foi passado de forma indireta para o leitor. Porque em todo momento ficava evidente o quanto é difícil conquistar algo, mas com persistência, com força de vontade, dá para seguir adiante. Além disso, essa obra me inspirou de diversas maneiras, e principalmente por saber a trajetória de um homem que está prestes a se tornar o primeiro trilionário do mundo. Então é algo magnífico. E com isso ficou evidente que sempre vão surgir obstáculos, sempre vai ter desafios a serem cumpridos, só que é possível superá-los. Ela me fez lembrar também de personagens que seguiram uma trajetória parecida com a de Musk e no final conseguiram obter sucesso. E de modo geral, é isso, é uma obra muito interessante de ser lida. Outra coisa que foi muito interessante foi saber a influência de Musk em cada uma das empresas que ele atuou, que no caso foi a Zip2, a PayPal, a Tesla, a SolarCity e a SpaceX, e deu para notar que ele é um cara explosivo e meio aventureiro, mas que sempre consegue alcançar o que almeja. Meu nome é Felipe Hiroshi Kobayashi e, na minha opinião, o livro de Elon Musk ele está ligado diretamente à realidade. Principalmente pelo fato de estar contando a história do homem mais rico do mundo. Nesse livro, fala sobre bastante a ambição de Elon Musk. Fala principalmente pelas dificuldades que ele passou, como ele enfrentava isso. Ele era uma pessoa muito determinada, uma pessoa muito ambiciosa. Sempre foi muito focado nos seus objetivos. Essa obra me inspirou bastante a nunca desistir dos meus sonhos. Usar ele como exemplo, uma pessoa determinada, uma pessoa ambiciosa,
Porque no livro mostra quantas vezes ele errou, quantas vezes ele tentou para chegar ao que ele é hoje. Também mostra no livro, de uma forma bem direta, que a persistência a gente tem que levar para a vida. Pelo principal fato da gente precisar dela para superar nossos obstáculos, né? E alcançar nossas metas, nossos objetivos. E indico esse livro do Elon Musk para aquelas pessoas que têm uma visão tecnológica, para pessoas que pensam na eletrônica, tal. Na minha opinião, o livro tem relação direta com a realidade, porque se trata de uma história real, não de uma ficção, mas ele mostra a ambição do homem para alcançar seus objetivos, todos os desafios que ele tem que enfrentar, e mostra que a persistência é algo que a gente tem que levar com a gente para a gente poder superar os obstáculos e alcançar os nossos objetivos. E eu acho interessante ressaltar que essa obra vale muito a pena ser lida, principalmente por quem gosta de ficção científica ou se interessa por tecnologia, eletrônica, porque mostra a construção de uma das maiores pessoas nesse sentido, um dos maiores legados. Então, eu acho bem interessante ressaltar isso daí. Meu nome é Gustavo Almeida e lendo o livro do Elon Musk e a biografia dele, o que mais me inspirou foi quantos desafios que surgiu na vida dele e também a forma que ele utilizou para ultrapassar cada desafio que foi imposto na vida dele. E uma coisa também que eu achei muito legal foi que quando uma empresa dele começava a dar certo, ele vendia e criava outra. E depois que começava a dar certo, ele vendia e criava outra. Então ele sempre estava inovando. E uma coisa que eu achei legal também é que ele não fica em uma área só. Fica em si na área da tecnologia, mas ele tem suas empresas que é espacial, tem os carros da Tesla, tinha criado o PayPal, então é diversas áreas diferentes. E uma coisa também que meu ponto de vista eu achei legal foi que quando ele vendeu o PayPal por 250 milhões, esse dinheiro já dava para ele viver o resto da vida dele. E o que eu achei legal também é que quando ele lançou seu primeiro foguete, com 20 segundos, o foguete explodiu. E depois, no próximo lançamento, no seu segundo lançamento, passou 5 minutos e o foguete explodiu de novo. Aí um cara lá chamou ele para fazer uma reunião lá na SpaceX para fazer um investimento em carro elétrico, que seria a Tesla. E em seu primeiro ponto de vista, ele não gostou muito da ideia, mas ele reconsiderou e conseguiu montar a empresa e dá super certo até hoje. Ainda vale ressaltar que esse livro ele é muito motivador. Tanto fez que eu lembrasse da época que eu jogava campeonato de futebol. Porque quando eu ia jogar campeonato, eu gostava muito daquela motivação que tinha antes do jogo. Aí eu entrava em campo com muita vontade de vencer. Eu lutava por cada lance. E Elon, ele é exatamente assim. Um cara corajoso e que luta por cada desafio. E ele não desiste nunca. E mesmo o livro, ele não falando de futebol, ele me fez lembrar dessa época, que eu até diria a mais feliz da minha vida. E o que eu posso dizer é que é como se cada empresa que ele criasse era um jogo que eu jogava. E essa motivação do livro me fez lembrar disso. E eu super indico esse livro muito bom, muito motivador. Turma 33 e professora na série. Nossa, eu buguei. Várias curiosidades. Lançamento, o foguete